Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar Podcast, onde a informação faz todo sentido. Eu sou Joaquina Namb, a dona da voz que chegou para ficar. E no tema de hoje falaremos sobre a voz que lidera. Como a comunicação pode estar numa empresa ou influenciar no poder. Temos uma convidada muito especial e que exatamente é indicada para falar sobre este tema. E sabemos muito bem que quem fala não apenas emite o som, mas posiciona-se. E como podemos nos posicionar diante de uma empresa com estratégia, carisma ou técnica? Fale para nós, senhora Ana Samakovo. Ora viva, cordiais saudações, muito obrigada pelo convite que me foi formulado para falar de uma temática tão importante e atuante no contexto atual. Obrigada. Senhora Ana, Sim. diga-nos em que áreas especificamente a senhora Ana atua? Prontos, eu trabalho como professora de profissão, empreendedora, palestrante, formadora, fundadora dos projetos Venha e Aprenda Conosco e o projeto A Voz do Amor. Muito bem. Sendo que é fundadora de muitos projetos, gostaria de saber quem vence e quem fala melhor? A pessoa que tem mais visualizações ou a pessoa que tem melhor liderança? Prontos, indo diretamente ao ponto da sua questão, nós podemos primeiramente falar da comunicação como o elo mais importante para a sociedade, porque para que exista um intercâmbio, para que exista um relacionamento, obviamente que as pessoas tendem a se comunicar. Ok. E nos dias de hoje, quem vence para liderar é a pessoa que consegue se comunicar de forma assertiva. Sobre o ramo de empreendedorismo, o que é mais importante, a comunicação que vende ou a comunicação que conecta? As duas perspectivas realmente vendem, tanto a comunicação que conecta e a comunicação Que que vende. exatamente. Ambas devem estar interligadas porque uma subsiste por outra. Então, conjugando as duas, nós conseguimos ter sucesso. E sendo que estamos no ramo empresarial, certamente nós temos a certeza de que muitas empresas hoje têm tendência a falir porque não têm uma boa comunicação, tanto do líder ou do chefe, para com os seus colaboradores. O que é que a senhora Ana acha e acredita que faz funcionar uma empresa na parte interior desta mesma empresa? Prontos, quando estamos a falar de uma instituição empresarial, quando estamos a falar da liderança, nós precisamos entender que antes da liderança vem uma voz. Ok, Essa voz é autorizada quando tem a capacidade de poder reunir os elementos e transformá-los num ambiente coeso, ok, num ambiente que haja união, haja transparência e muito mais. Logo, um líder tem que ser aquela pessoa que saiba se comunicar com assertividade. ok. E no contexto atual, o que é que temos verificado em algumas empresas? Certos líderes, eles têm aquela voz de mandar, Ok. quando na verdade não estão a influenciar. Porque o verdadeiro líder é aquele que motiva, é aquele que influencia. E quando influencia, ele também estará a passar ferramentas positivas Ok. para manter, não é, a sua equipa de forma saudável. Basta apenas ter vontade para empreender e ser um chefe, ou também é necessário, importantíssimo, passar por uma formação de oratória, retórica ou comunicação para poder ter uma boa comunicação, uma boa. Epa. Prontos, consegui perceber a sua questão. Sim, sim. A sua questão é pertinente e um bocadinho também engraçada. Ana, eu não posso me levantar e dizer que eu quero me tornar líder no meu ramo se eu não tiver um treinamento. Ok. Nós sabemos que a comunicação é uma habilidade treinável. A comunicação a gente pode treinar todos os dias. Sim, sim. Então, se eu quero atingir um determinado patamar, quero estar num lugar de destaque, Sim. eu tenho que reunir competências significativas que vão agregar à minha Ok, identidade. ok. Logo, fazer uma formação de oratória e retórica faz toda a diferença. Literatura constante também. Hoje muita gente tem a preguiça acadêmica, tem a preguiça de fazer leituras. E isso também pode, de certa forma, inibir o conhecimento. Sim, Nós dizemos que quem lê, pensa duas vezes, não é? À sim. medida que você vai lendo repetidas vezes, tu também estarás a treinar a tua boa comunicação.
Se eu pegar num jornal, se eu pegar numa revista e ficar de frente ao espelho, Ok, ler repetidas vezes, aquilo vai ficar interiorizado em mim e, não obstante a isso, também estarei a treinar a minha dicção. Eu ok. posso treinar só com leituras. E posso até não fazer uma formação em oratória, em comunicação, mas como tenho o hábito de fazer leituras constantes, ler em voz alta, pegar num smartphone e fazer uma gravação, ter a capacidade de ouvir várias vezes, isso também ajuda a melhorar a nossa tonalidade, Sim, sim. para que nós consigamos então estar num lugar de destaque. Ok. Para estar num lugar de destaque é necessário experiência, é necessário um processo, certo? E nesta senda de processos, nós acreditamos que a senhora Ana tem muitos contactos aqui no âmbito em que pode analisar o desenvolvimento e o desempenho de cada empresa e como os líderes ou chefes têm coordenado a sua empresa. Mas também há ocasiões em que o chefe tem a tendência a ser muito agressivo para com os seus colaboradores. Em frente dos clientes, tem tendência a gritar, a se impor. O que é que a senhora Ana acredita desses chefes? Houve preparação ou simplesmente emoção? Prontos, este é um cenário que já me deparei, eu não vou citar aqui quem é, Sim, sim. em que eu fui a uma lavandaria e o líder daquela lavandaria ficou assim a dar bafo aos seus colaboradores. Sim. E eu, particularmente, fiquei com vergonha, Opa. porque não transparece uma boa imagem eu, Ana, ter que ralhar os meus clientes, ou seja, os meus colaboradores diante dos Dos clientes. clientes O que é cria. que eu fiz? Porque causam, eles também ficaram com muita vergonha, baixaram a Pois é. cabeça, porque estavam a ser enxovalhados pelo líder. Eu chamei ele. Eu, coisas que não estão boas, eu não compactuo. Óbvio. E Ok. se tu tiveres intimidade comigo, és uma pessoa próxima a mim, eu tenho a coragem mesmo de De chamar a atenção. falar. Chamei-o, Sim. eu disse assim: todas as vezes que os teus colaboradores portarem-se mal, por favor, não fale diante dos clientes, porque eu, Ana, eu não posso saber dos problemas que a empresa tem. Sim, sim, sim. E não fica mesmo bem, porque eles ficaram tão envergonhados que nós Poxa. começamos com uma simpatia, atenderam-me bem, mas tão logo o líder chegou, ficou a gritar para eles, a dar uns ralhetes diante de nós clientes. E aquilo transpareceu mal. Então, a visão que eu tenho desses líderes é que em alguns momentos Sim, sim. falta de preparação mesmo. Sim, sim. Porque quando se é líder, nós temos que agregar também algumas virtudes em nós, Sim. como a calma, a flexibilidade diante dos seus Sim. colaboradores e a empatia, Ok. a forma com que nós vamos lidar com os nossos colaboradores em situações difíceis. E líderes há também, Sim. infelizmente, que eles só querem falar, não Não querem querem. ouvir. Ok, Porque ok. para É uma muito boa presente. comunicação, para que haja relacionamentos, o líder também deve ter a capacidade de escuta ativa. Eu, Ana, mais do que falar, também tenho de te ouvir. Sim, E sim. são poucas as pessoas que têm essa capacidade de parar e ouvir. Queremos tanto falar, Sim. mas muitas vezes nos falta a escuta ativa. E com a globalização, a era digital, nós conseguimos ver muita interferência na comunicação, muita coisa rola em prol da comunicação, mas Sim, que sim. no fundo, muitas vezes é só ruído. Mas coerência, consistência como tal, nem Não. sempre acontece. E Ok. digo já parabenizar aqueles líderes que têm flexibilidade, têm empatia pelos seus colaboradores, e isso ajuda a alavancar o sucesso de uma determinada empresa. Sim, sim. Nós sabemos que um orador, mais do que falar, precisa escutar. E Exatamente. é importante a escuta ativa e compreensiva em determinados momentos. Mas, se depararmos com um caso em que os colaboradores da empresa tentam ocupar o lugar do chefe e criar situações em que o chefe perde a credibilidade, como é que o chefe deve se posicionar diante dessas situações? Deve ter uma técnica ou simplesmente um carisma? Diante dessas situações que muitas vezes acontece, é preciso ver o organigrama da instituição. Sim, sim. Porque, muito sinceramente, lidar com os recursos humanos nem sempre é Sim, fácil. sim. Tu tens uma opinião, o O outro outro tem tem essa outra opinião. opinião. Como é que é a liderança daquela pessoa que está em frente da organização? Porque se a minha liderança não inspirar, de certeza que os colaboradores vão fazer da minha instituição aquilo que eles quiserem. Mas quando eu tenho uma liderança que inspira, uma liderança organizada, uma liderança que está voltada aos objetivos da organização na qual nós estamos inseridos, de certeza que os meus colaboradores também vão saber se posicionar. Agora, quando isso acontece em que os colaboradores querem passar em frente do líder,
esse líder deve prestar atenção e arranjar técnicas para poder fazer um retorno para aquela situação não voltar a acontecer. Sim, E deve também se rever aonde é que eu estou a falhar. Se sim. eu, como a cabeça máxima da minha organização, por que que os meus colaboradores Então, estão a passar em frente de mim? pois é. Então é ali que o líder deve se rever. E eu costumo dizer constantemente, a gente não sabe tudo. Sim, Infelizmente, sim. nós não sabemos tudo. Nós somos seres em constante construção e evolução. Quando alguma coisa não estás a entender, pergunte a um colaborador Pois é, para pois é. fazer uma autoavaliação e diga mesmo quais são os aspectos em que eu preciso melhorar. Ok, ok. Porque às vezes tu estás a andar a pensar que está tudo bem, mas aí na beca Não só estão está. a te olhar mal Ok. e você está cheio de arrogância e não fica mesmo bem. Então é necessário que a gente pare por um minuto, fazer uma introspeção. Por que está assim? A determinado momento da vida nós temos mesmo que parar e E procurar saber. analisar. E quando as coisas não estiverem a sair conforme nós queremos, Sim, então dali que é mesmo preciso um suporte e mudar de técnicas, sim. porque senão depois fica uma ligeira confusão. Ok. Epaz, podemos fugir um pouco À de vontade. liderança. Eu gostaria de saber, senhora Ana, Sim. a senhora Ana compra de quem fala bem ou de quem vende bem? De ambas as De coisas. ambas coisas. De quem fala bem e de quem vende bem. Mas se for o caso de nós estarmos na praça, nós acreditamos que existem momentos que nós vamos à praça e as senhoras da praça nos convencem tanto Exatamente. que nem se calhar aquilo que nós temos em mente de comprar, nós conseguimos comprar. Nós compramos nesse caso, né? Certo. Sim, porque elas têm uma boa retórica para te convencer, Exatamente. vêm com elogios e dicas para te tentar. Para atrair a Sim, cliente. sim, Prontos. Isso também é uma forma de publicidade, né? Não é quando nós vendemos o nosso produto, nós queremos dar assim aquele impulso ao nosso sim, produto sim, para que seja comprado. Mas uma coisa muito importante, às vezes nós somos corrompidas, não é? sim, Por aquelas pessoas que estão a fazer um bom marketing daquele sim, seu sim, produto e acabamos por levar. sim. Porque às vezes está a te convencer de tal forma que você vai acabar por levar. Ok. Mas só que há aí um porém. Esta pessoa que às vezes está a fazer aquele marketing para que eu compre aquele produto, eu também preciso avaliar se esse produto realmente tem qualidade que eu preciso. Sim, Porque às vezes só está a vender bem, só está a falar bem, mas que o produto não tenha qualidade. qualidade. Sim, Então, mais do que ir para alguém que disponibilize os seus produtos, que faça uma boa publicidade, eu também preciso testar, ver se na verdade essa publicidade está intrinsecamente ligada à qualidade do produto. Mas nós sabemos que para uma venda, os dois elementos são que importantes. a Joaquina frisou Sim, chegam a ser importantes, porque para que eu venda o meu produto, também preciso mesmo divulgar, preciso falar. Então, é necessário prestar atenção, mas para dizer que as duas coisas são muito são importantes. importantes, sim, Sim, para sim. uma boa venda. E a senhora Ana prefere um comunicador que é animado ou um comunicador que nos faz refletir da importância sobre o produto? Porque é importante nós sabermos, porque existem Exatamente. pessoas que são tão animadas que vão nos Olha, a contagiar. motivação joga um papel muito importante nas nossas vidas, não só a nível de vendas, em Sim, tudo. Porque quando tu vês aquela pessoa animada, você também às vezes tem aquela vontade, poxa, do jeito que me está a sim, sim, atender, sim, sim. e você acabas por ficar convencida Sim, sim. a comprar aquele produto. Eu já vi mocinhos, meninos, que vêm, mana, estou a vender esse bolinho, é tão bom. Olha, você não querias comprar, mas Mas você vê o respeito com que ele vem, a está a maneira falar conforme ele está a divulgar. Até podes não querer comer um bolinho da rua, mas você pode toma, está aqui saindo da só para. soia. Sim, Exatamente, só para que ele também se sinta bem. Então, mais do que aquela pessoa que nos leve a refletir, mas nós também queremos, não vamos nos mentir, queremos mesmo também aquelas pessoas que tenham carisma sim, ao sim. fornecerem os seus produtos. Eu, Ana, eu vendo acessórios, quando estou a fazer a divulgação nas redes sociais, eu devo colocar a qualidade dos meus produtos, material inoxidável. Isso Sim, também faz quê? Desperta a atenção do comprador. sim, Se sim. ela está a dizer que é um material inoxidável, é porque tem durabilidade. Porque a forma com que nós divulgamos os nossos produtos dizem muito sobre aquilo que os clientes vão querer. Sim, Estás a meter aí um perfume, tens que legendar mesmo, vai procurar a origem. Isso também chama atenção ao comprador. sim. Então, dali que é mesmo necessário uma paciência. Então, mais do que alguém que nos leve a refletir o produto, queremos mesmo também alguém que nos anime Então, para ter aquela vontade de pessoas comprar. que lideram têm que ter mesmo uma boa personalidade também. Muita, Ok, muita ok. personalidade. Ser direto ou ser diplomático?
na comunicação numa liderança? Direto, Direto. exatamente. Hum, Mas ao sim, falar do ser direto, há aqui também um porém. sim, Há aspectos que, primeiramente, nós precisamos filtrar, sim, não é? Para depois ter que ir direto ao ponto, se sim, assim sim, posso sim. dizer. Porque muitas vezes, quando na liderança o líder não tem a capacidade de filtrar, Sim. qualquer coisa ele vai despejar sem antes Analisar, analisar. isto E isso mesmo. pode gerar mais ainda outras situações. Então, o que não é bom é uma coisa que tu vai registrar, não está boa, e ainda assim só vais olhar. Sim. Procura saber o porquê que aquilo falhou, porquê que isso está assim. Exatamente. Na prática, Hum, eu gosto mesmo da prática, porque ok. teoria eu acho que todo mundo tem. Hum. A senhora Ana, como é mesmo CEO de muitos eventos, acredito que tem colaboradores. Tenho sim. E se tiver uma atividade e a senhora Ana já tem convicção de como vai decorrer a atividade, se surgir a evidência ou a situação de uma reunião para conversar com os colaboradores, a senhora Ana então prefere ser direta do que pedir a opinião daqueles? Olha, vai depender muito do contexto, da situação que Sim, estiver a sim. ocorrer. Há momentos que até posso pedir opinião, mas há momentos que eu vou mesmo diretamente com a Ao minha assunto. equipa, antes do evento, para termos aquele alinhamento, Sim, para que as coisas venham então surtir efeitos desejados. ok, ok. Exatamente. Porque às vezes é algo que tu já estás a perceber que a equipa está a falhar. Então, em vez de burocracia, é bom que você vá mesmo direto ao ponto. Aqui tínhamos que fazer assim para que tenhamos pontos de melhoria, para que a coisa saia desta maneira. Sim, E tudo bem alinhavado com antecedência, vocês vão ter um sucesso na vossa atividade. ok, ok. Certo? Mas existem também colaboradores que, por não terem dado uma opinião, ficam rabugentos e Sim. tentam distorcer uma evolução da atividade ou do projeto. É isso que eu estava a dizer no princípio, Joaquina, que nessa vertente trabalhar com pessoas não é Pessoas, fácil, e sim, vocês sim, sabem, porque nós temos às vezes ideias divergentes. A sim, Ana sim. está a pensar assim, a Joaquina acha que tem que ser assim. Às vezes um monte de ideias, ideias dali, depois acaba por ter uma distorção e Ok, não conseguem ser unânime no único sim, pensamento. Isso também às vezes acaba por atrapalhar um bocadinho. ok, Mas contudo, por isso é que se fala da comunicação, é mesmo sim. o diálogo aberto para haver pontos de melhoria, porque quando não há comunicação, mas também essa comunicação deve ser bem Sim, passada. sim, é Está a verdade. perceber? Esta comunicação que nós estamos a falar deve ser bem passada, porque há quem comunica, há quem informa. Sim, Se eu disser assim, a Joaquina dizer assim, Ana, na quinta-feira, às 15 horas, no estúdio Moçande, o que é que a Joaquina está a fazer? estou a informar. Está a informar, Sim, porque não direcionou para que fim eu pudesse aparecer aqui no Estúdio sim, sim, Moçambique. sim. Mas quando a Joaquina me diz assim, Ana, por favor, na quinta-feira, a partir das 15 horas, gostaríamos de tê-la para o Radar Podcast, que vai se realizar no Estúdio Moçambique, onde tem lá o nosso local, o nosso escritório. Então, a Joaquina ali está a comunicar, está a passar bem a informação. Sim, sim. Por isso é que a comunicação deve ser Em- intencional. ok, E mais do que é falar, é saber comunicar bem. sim, sim, Uma comunicação com transparência, porque às vezes há muito ruído na informação, sim. porque faltou aí elementos essenciais. Ok, ok. Certo? E para você que está a nos assistir nesse exato momento e está a gostar do podcast, eu gostaria de informar que temos mais uma surpresa e algo importante para ti. No Radar Podcast, nós fazemos publicidade de muitas marcas, empresas e parceiros que se juntam e permitem que nós publicitemos os seus serviços e os seus produtos aqui durante o podcast. Dizer que nós temos a decorrer uma formação de importação China-Angola no valor de 15 mil kwanzas, onde terás direito de uma lista de fornecedores, acompanhamento das duas primeiras importações que tu fizeres com a gente. Ou seja, vai passar um número aí na tua telinha, aponte este número e contacte imediatamente, porque as vagas são totalmente limitadas. Dizer também que a GS Shop está com uma promoção imperdível nos seus calçados e cosméticos. Então, no número que também estiver a passar agora mesmo na telinha, contacte, deixe a sua mensagem e procure saber quais são os produtos disponíveis para aquisição imediata. Continuando com o nosso podcast, senhora Ana, nesta mesma senda sobre ser direto ou diplomático, eu gostaria de saber, ser sincero demais acaba resolvendo conflitos ou trazendo mais outros conflitos dentro de uma organização?
Do meu ponto de vista, ser sincero demais acaba por alavancar aquilo que é o trabalho de uma organização e não atrapalhar. Ok, Porque quando nós estivermos a ocultar alguma coisa, isso pode ainda originar outros sim, sim. conflitos. Então, mais vale a sinceridade. Apesar de que muita gente tem essa dificuldade de ser sincero demais, só que quando não há sinceridade como tal, Sim, também não há transparência. sim, E, sobretudo, quando já é mesmo notável, dão conta que o líder ali ou esta pessoa não está a ser coerente, sim, isso pode ainda originar, pode desencadear em outros problemas. Então, sim, ninguém perde por falar a verdade. sim. Ninguém perde por liderar com verdade. Ok, E ok. isso vai ajudar a ultrapassar certas situações. Existem pessoas que também podem ter o caso de que não estão a entender muito bem aquilo que a senhora Ana está aqui a partilhar. E eu gostaria de dar um exemplo para que transmita mesmo, se calhar alguém que ainda está perdido. E numa situação em que, numa instituição, alguns membros estão a decrescer Uhum. e o líder da empresa tem tendência mais mesmo tendo um momento, um acréscimo, se calhar, no desenvolvimento desse colaborador, está mais focalizado naquilo que o colaborador não conseguiu fazer. Esta Uhum. pessoa está a ser direta ou está a ser uma pessoa pessimista? Joaquina, peço perdão, não Não consegui consigo perceber. perceber Eu vou tentar. certo. Na prática, Sim, existe na colaboração que a senhora Ana tem com os funcionários, alguém fez algo de errado na empresa, certo. mas outrora também fez algo certo. Uhum. Nesta cena, o que é que a senhora Ana vai priorizar na comunicação com esse colaborador? Aquilo que essa pessoa acertou ou aquilo que essa pessoa errou? Uma coisa muito importante nessa questão, nós precisamos ter a capacidade e humildade de reconhecer que todos nós somos falhos. Sim, O que é que acontece? A Joaquina pode ter 1000 acertos, sim, mas quando cair uma vez, sim, sim, muitas vezes é já descartada. sim, sim. E essa não é a atitude correta. Ok, Por exemplo, para um líder que vê o seu trabalhador falhou num aspecto, deve rebuscar que, independentemente de hoje ter falhado, mas também já teve aspectos positivos. sim, sim, Só que muitas vezes o líder já não tem essa capacidade, aí desconta já tudo no colaborador que errou, mas vai esquecer-se sim, daqueles acertos que ele já teve. Isso não é só na liderança. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano também isso sim, acontece. sim, a Tu pessoa, podes fazer muita coisa boa, mas quando caíres, sim, quando fizeres algo de errado, tudo aquilo de bom que você que fez. você já fez fica descartado e vão Pois. apontar no erro, porque as pessoas têm essa mania de olhar mais para as dificuldades do Do que que na nas qualidade soluções. daquilo que a pessoa já tenha Sim, sim, feito alguma vez. E nesse contexto, se o líder perceber que o seu colaborador falhou, em vez de atacá-lo já diretamente, é mesmo conversar. sim, É mesmo conversar, porque também o diálogo, nem todos têm essa capacidade de saber dialogar. sim. Às vezes cometeu e vai já por cima, procura saber por que dessa vez Aconteceu aconteceu dessa isso. forma, o que é que esteve na base. Ok. Porque nós às vezes não temos a capacidade de entender o outro lado. Se calhar houve motivos. Sim, Vamos dar um exemplo prático. Para um colaborador que está a passar por situações difíceis, na vida um pessoal. colaborador que perdeu um ente querido, um colaborador que fez um negócio e deu errado, Muito esse bom. colaborador está frustrado. Sim, E se está frustrado, logo, ele não consegue sim, ter um bom desempenho nas suas sim, atividades. sim, Então, mais do que julgar, mais do que atirar pedra, sim, precisamos entender o porquê. E depois ali nós vamos tirar as nossas conclusões. sim, é verdade. Desta vez ele falhou por isso e por aquilo. E o que é que o líder tem que recomendar? As próximas vezes, mais calma, e quando não estiveres em condições de fazer uma determinada tarefa, Sim, é sim. bom que antecipes, Ok. para que eu tenha conhecimento. Então, nós não podemos ser só aquelas pessoas que vamos logo atirar pedra, Sim, procurar saber também o lado do outro. Vou contar uma experiência, sim, sim. posso? Sim, sim, pode. Eu, quando lecionava no Punívio, quando dava aulas no Liceu Joaquim Capango, Sim, eu tinha um aluno que atrasava muito. sempre. E a determinado momento eu fiquei chateada. Mas por que você tem que atrasar toda hora? Sim, Não, sim. senhora professora, não sei o quê. A aula terminou, eu chamei ele para conversar com ele. Senta aqui, fulano de tal. Eu tenho estado a notar
constantes atrasos. O que é que se passa contigo? Sim, Tu sim. tens que chegar cedo para assistires à aula completa no seu todo, porque assim você não vai conseguir Pois, absorver tudo o que está sendo ensinado. Quando ele me contou a realidade, eu pois, quase que chorava. pois. O Liceu Joaquim Capango é aqui no Acadêmico e ele vivia ou vive até hoje naquelas áreas do Calumenhe e vive com a avó. Meu Não vivia Deus. com os pais. Não tinha possibilidades para o táxi. E o que é que eu podia fazer nessa situação? Eu fiquei comovida com essa situação, me doeu Pois, quase que lacrimejei. pois. Senhora professora, muito sinceramente, peço mesmo perdão. Não é da minha vontade chegar tarde, mas onde eu vivo é muito distante. Eu vivo com a minha avó, porque sou órfã de pai. E aquilo é algo que mexeu o coração. Sim, Que depois fui mesmo obrigada a arranjar algumas condições básicas mínimas só, porque eu sim, também sim. pude perceber que ele passava por dificuldades. Pois, E é ali onde comecei a perceber as particularidades individuais daquele estudante e prestar-lhe mais atenção sim. quando está a faltar uma esferográfica, um caderno, porque vive com a avó. Agora, se eu não soubesse, ou seja, não tivesse a amabilidade De de conversar com perguntar, ele, de sim. procurar saber, era só faltas e faltas e faltas, e eu nem conseguia mais colocar falta a Ah, ele. pois Não é. conseguia mais colocar falta a ele. Depois tive que partilhar a mesma situação com outros colegas. O fulano de tal, há momentos que atrasa, vamos só entender. Procurei saber um bocadinho, e isso também tem faltado muito. Sim, Procurar saber as razões que fazem com que aquela pessoa se comporte assim ou atrase. sim, Às vezes devemos mesmo ter essa capacidade mesmo de ir atrás, de procurar saber. E sim. só assim eu pude perceber ele, comecei a tratá-lo, a prestar mais atenção nele Sim. e entendi o porquê do atraso. Não é fácil uma pessoa que vive lá no São Pedro, no Calundo, Sim, lá vir é muito todos os dias a pé distante, até no muito distante, muito acadêmico. distante mesmo. Então é ali, não é? É ali onde cada um precisa se rever, como é que tem atuado, porque às Sim, vezes não é só chegar, orientar, falar. sim, sim. Como é que é a nossa forma de atuação? Por isso é que o verdadeiro líder é aquele que deve inspirar, deve motivar a sua equipa Sim, e, sim. acima de tudo, saber entender as dificuldades que às vezes vão acontecendo. Hum. Sim, sim, olha, isso é que é exemplo. Vocês que estão a assistir, isto é que é um exemplo. Um líder de verdade faz isto. Um líder de verdade comunica com sabedoria, procura saber mais do que determinar, procura entender. Hoje vocês estão a aprender com a doutora Ana Samakuve. É algo que é muito importante nós retermos, algo muito importante de nós termos em nossa vida. Eu, por acaso, estou mesmo muito admirada, desde parabenizar a doutora, porque, sinceramente, é algo que muitas pessoas hoje em dia não fazem e simplesmente estão aí para dizer: não, chega atrasado, não tens motivo, mas se calhar a pessoa tem mesmo motivo para chegar Sim, atrasado, tanto no serviço, na faculdade, porque a vida hoje em dia não é fácil para ninguém. Há realmente. muita gente que necessita, há muita gente que procura. Tem estudantes que não só estão a estudar, mas também trabalham para poder sustentar as suas faculdades. Exato. Tem estudantes que vivem sozinhos e é muito difícil São muitos desafios. ter que. São muitos desafios. Se É nós fizermos muito. assim, um estudo de viabilidade, são Sim, muitos desafios que muita gente enfrenta. sim, é E às verdade. vezes é necessário ter essa amabilidade, não é? De poder compreender. Pois, pois. Então compreendam, líderes, chefes, professores, você que nos ouve neste momento, procure saber o motivo antes de falar, procure entender antes de julgar, antes de determinar as coisas, porque nem sempre nós sabemos aquilo que o outro passa, aquilo que o outro está a viver, porque comunicar também é ter empatia, é ter noção daquilo que o outro vive para podermos acolher. Uma comunicação nem sempre está aí para determinar apenas, mas também está para acolher. E nesta mesma cena eu posso perguntar alguma coisa especificamente. O que é que marcou a senhora Ana Samakuve durante todo esse percurso de liderança, comunicação? Algo muito importante, além dessa história, acredito que tem algo que sinceramente marcou especificamente no fundo do coração. Olha, falando naquilo que mais marcou-me durante este percurso todo, que Sim, ainda é longo, ainda não terminou, sim, sim, eu acredito que tem sido mesmo a capacidade, não é, de impactar vidas. Eu já me deparei com um estudante, eu tenho um percurso assim um bocadinho longo. Eu comecei sim, a trabalhar primeiramente no Bailundo, sim, sim, dava aulas lá durante 6 anos. E certa vez, pronto, passado já algum tempo,
Eu comecei a trabalhar muito cedo, graças a Deus. Também terminei a universidade muito cedo, graças a Deus. Sim. Certa vez, eu estava com a minha irmã doente no Hospital Central e enquanto eu apanhava motorizada, na altura ainda não tinha viatura, já há muito tempo, eu nem reconheci quem me levou. Ok. E tão logo chegamos ao hospital, eu peguei no bolso para pagar, disse: Não, senhora professora, a professora fez muito por nós que nem imaginas. Hoje ter que levar a senhora é um grande prazer. Sim, Foi sim. como. Olha, senti-me tão emocionada e já era noite, quase 19 horas. Sim. Ei, meu Deus, olha, já me esqueci de ti. Sabes que um professor é uma figura exposta que lida com muita Sim, sim, gente. verdade. Diga-me só, sim, a senhora foi minha professora no ano de 2009 e 10, no Sim. Bailundo. A professora nos dava aulas de educação moral e cívica, história. E a senhora nem imagina o quanto fez por nós, porque nós, mesmo pequenina, ele até disse assim, mesmo pequenina, mas nós tínhamos a senhora como mãe. Sim. Então, eu acredito que quando nos deparamos com pessoas que têm essa capacidade de reconhecer aquilo que nós já fizemos, isso é muito gratificante. E prontos, conforme eu estou aqui a referenciar, são muitos momentos marcantes que eu já Sim. tive. Lembro-me que houve 4 anos consecutivos. Eu não sou muito de dar festas. Ok. Festa de aniversário eu não sou de dar porque eu já organizo muitas atividades. E quando chega a minha data de aniversário, se Parece um calhar só um desgaste. apaga-vela, é uma coisa básica. E muitas vezes não tenho o mesmo costume de comemorar. Prefiro comprar um presente para mim, um mimo. Sim, sim. E aí eu compro um mimo para mim. Já comprei vários Mimar-te. mimos. Sim, mimo-me mesmo com uma coisa grande de valor. Pois é. Lembro-me que este telemóvel eu comprei quando completei 33 anos. Ok. Yeah, yeah. Aquilo é um mimo Exata, mesmo. eu assim, tipo, mais do que alimentar as pessoas, né? Num Sim. dia, eu prefiro comprar algo que vai me valer. Pois é, pois é. Depois já me mimei com muitas coisas boas, eu mesmo compro. Sim, Exatamente. Então foram 4 anos, 4 anos, 4 anos consecutivos sim. que eu nunca me preocupei em fazer bolo para o meu aniversário. Ok. E em 2017 ou 2018, acredito eu, houve um aniversário que eu disse: não, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa. E dali o diretor pedagógico ligou Liga. para mim: professora Ana, estás aonde? Eu disse: bom, se hoje é meu dia, a bebê não pode trabalhar. Sim, Eu sim. estou em casa a refletir e tudo mais. Por favor, tem aqui uma situação na escola pontual, faça só questão de aparecer. Sim, sim. Eu fui para. Tá bem, o chefe está a orientar, Sim, eu sim. tenho que apenas obedecer. Eu fui para a escola. O curioso. Qual foi o curioso? 4 turmas prepararam surpresa para mim. Então, me deu a entender que eu sou muito querida. Pois é, E pois quando é. nós conseguimos perceber isso de outras pessoas, isso é bastante Sim, gratificante. sim. Exatamente. Foi uma turma, organizaram. Ele disse: eu chamei-te propositadamente porque os teus alunos estão aflitos, não estão a ver a professora. Então, isso mostra que a pessoa é muito querida. Vou para essa turma, tem surpresa. Nesse dia, voltei com 4 bolos em casa. Só Pois. cortamos, provamos o bolo e depois Sim, sim. conseguimos, então, dar um pedacinho, um pedacinho. Para cada Então, isso pessoa. para mim é uma bênção muito grande. Pois é. Então, quando os alunos têm aquela capacidade de reconhecer a professora como uma mãe, é porque os nossos exemplos realmente estão a servir. Sim, É sim. porque realmente aquilo que nós estamos a transmitir está a agregar de certa forma. Pois é. São muitos momentos marcantes. E lembro-me que quando eu completei uma determinada idade, não vou dizer aqui a idade, eu disse: esta é uma idade sagrada. Sim, Tenho mil motivos para comemorar, mas eu não vou dar festa assim. Eu Foi algo que me marcou muito sim, sim, também. sim. Dei um almoço solidário no dia do meu aniversário. Pois, pois. Peguei aos meninos mais necessitados e fui Ok. distribuir. Fizemos a festa na rua. E neste dia, isso marcou-me mesmo muito. Não tenho como não falar. Ok. Marcou-me mesmo muito. Eu alimentei mais de 140 pessoas. Meu Deus. Sim, Incrível. alimentei mais de 100 e foi tão gratificante. E é ali onde eu percebi que vamos ser gratos. Há muita gente que passa por dificuldades. Alimentei não só crianças, adolescentes, alimentei zungueiras, alimentei idosas. E graças a Deus também tenho sido querida, não querendo me vangloriar. Não, sim, sim. As minhas irmãs, algumas amigas trouxeram um bolo. Sim, E aquele bolo mesmo eu fui distribuindo a todos. sim. E eu vi que esses meninos mais necessitados
nem têm a primazia de comer um bolo, foram comendo com os glasses e tudo mais, distribuímos, levei a música na rua, pedi a participação da polícia para que não pudessem sabotar. Normalmente, quando estamos a dar uma Exato. ação solidária na rua, tem pessoas sempre que tendem a sabotar. Sim, Eu já sim, fiz a participação antes na polícia, sim. no comando provincial, que vou dar um aniversário na rua para que não. Levei música, dançamos ali, e foi algo tão marcante. E que durante a festa na rua tinha um, Sim. um rapaz, que eu até lhe chamei de J-Lo. Chamei o de J-Lo porque ele é muito. Ele disse: Eu sou presidente desse país. Ele, patroa, patroa, agora vamos dançar junto, vamos desafiar. Então meteram aí um kuduro. Sim, sim. Ele começou a desafiar comigo. Fizemos assim uma pista de dança, ele Poxa, já começou a dar o toque. E foi assim algo muito marcante. Isso não tem como não marcar a minha vida. É poxa. algo mesmo que marcou-me É marcante até profundamente. para quem Porque eu ouve. fiquei assim a imaginar, em vez de alimentar pessoas que já têm, ir para um restaurante, pagar 500 mil, mais do que isso, alimentar pessoas que já têm possibilidades. Não gosto de festejar, mas dessa vez será diferente. Sim, sim. Isso foi o ano passado. Então levei a festa na rua. Peguei os meus 2 filhos, as minhas irmãs, as minhas amigas, os meus sobrinhos, pegamos a coluna, cozinhamos e distribuímos. E foi Poxa, algo, yeah, foi algo muito marcante mesmo. muito, muito, muito. Então, são várias as coisas. Quer dizer que a minha vida tem sido marcada de muita coisa mesmo boa. E graças a Deus, eu digo que eu sou muito abençoada pela forma com Amém, que amém. tenho estado a impactar a vida das pessoas. Se eu te falar Poxa. do projeto A Voz do Amor, é mesmo só já Mas emoção. queremos saber, olha. Exatamente. Então, é muita coisa que tem estado a marcar a minha vida Sim, sim. consideravelmente e eu sou muito grata a Deus por isso. Poxa, olha, eu sinceramente dizer já, olha, desculpem a formalidade, Deus abençoe muito a senhora, Deus Muito abençoe obrigada. mesmo muito, porque ouvir isso inspira-nos, Amém. inspira-nos, e nós sabemos que um verdadeiro líder inspira as outras pessoas, e é para Exato. isso que o Radar Podcast existe, onde a informação faz todo sentido. Esta informação que faz sentido, e você não pode deixar de aprender com esta grande mulher. A senhora Ana Samakov hoje nos ensina muito sobre liderança, mais do que falar bem, mais do que ter técnicas, estratégias de comunicação, é também ser. É também ser. É importante demais, é muito importante. Olha, eu sinceramente deixo aplaudir, porque é necessário honrar aqueles que realmente fazem as coisas que nos inspiram, nos transformam. Nós vemos uma sociedade que hoje despreza e faz simplesmente porque quer fazer, faz porque todo mundo tem que ver. Mas acredito que existem pessoas que ainda fazem para simplesmente transmitir o bom e o melhor do mundo ainda para as pessoas. Amém. Nesta mesma senda, eu gostaria de perguntar sobre quais hábitos a senhora Ana não teve para que se tornasse essa grande líder na comunicação. Bom, eu acredito que para que nós tenhamos uma boa liderança, é preciso mesmo disciplina. Sim, sim, Nós precisamos ser disciplinadas quando queremos alcançar um determinado sim. objetivo. E nessa disciplina, devemos também nos abster de alguns hábitos. Pois. Devemos nos abster de alguns hábitos que podem defraudar aquilo que é a nossa direção. Então, eu quero dizer para você que me ouve neste momento, quando tens um objetivo a alcançar na vida, as tuas atividades, Sim, o teu meio envolvente, o teu ecossistema tem que estar atrelado naquilo que tu queres te tornar. sim, Isso é sim. muito importante. Pois é. Desde sempre gostei de comunicação e muita gente diz que eu tinha que ser jornalista. E foi meu sonho ser jornalista, mas sou professora e não me arrependo. Ok. Não me arrependo por quê? Porque eu me comunico de uma outra forma, quer seja por meio das aulas, quer seja por meio de palestras, quer seja por meio do projeto A Voz do Amor. Sim, sim. Em qualquer sítio onde eu estiver, eu me comunico. Então, não consegui ser jornalista, mas ainda assim tenho projetos que uso a minha voz. Sim, sim. E não obstante a isso, mais do que fazer formações em oratória, comunicação, também tenho formação em técnicas de locução e apresentação. Então, isso Pois. tudo, quando tu tens um objetivo, as coisas que você vai desenvolver têm que estar atreladas ao teu propósito de vida. Não adianta eu, Ana, dizer que eu gosto de comunicação, quando na verdade não acompanho um grande comunicador, quando na verdade não faço uma formação em Pois. comunicação e oratória, quando na verdade não, ou seja, faço atividades contrárias daquilo que Aquilo eu que eu pretendo quero. ser. Sim, sim. Então, aquilo que tu queres ser, o que tu vais fazer, dita muito para te tornares naquilo que Nesta você pessoa. Sim, pretende sim. ser.
qual é o maior desafio ou maior erro que os líderes atualmente cometem para não ter um bom desempenho na sua liderança na empresa? Bom, um dos maiores erros que muitos líderes têm estado a cometer para que não haja sucesso na sua empresa é mesmo a capacidade de poder responder antecipadamente sem primeiramente ouvir. Esse é um grande erro. Pois. Porque nós precisamos entender que para existir liderança, primeiro deve existir uma voz. Sim, sim. E alguns líderes cometem o erro de responder sem que antes pode ter a capacidade de ouvir Sim. aquela pessoa que está a falar. Que está a falar. Sim. Este é um grande erro. Querer responder já, tudo responder. Sim. Porque o verdadeiro líder tem que ter a capacidade de saber filtrar. Quando ele filtra, ele analisa. Sim, sim. E quando analisa, ele vai conseguir ter resultados. Pois. Mas se eu não parar para filtrar o que eu estou a ver, o que eu ouvi, eu posso cometer erros. Sim. E quando cometo erros, ali já vai defraudar um bocadinho aquilo que é a minha atividade. Outro erro que também alguns líderes cometem Sim. é não dar voz a todos os colaboradores. Pois. Em qualquer uma organização, tem aquelas pessoas um bocadinho retraídas. Sim, sim. Então, é responsabilidade do Do líder líder. procurar saber por que é que está sempre retraído. Pois. Ou seja, em ambiente de exposição, levantar aquela pessoa para falar alguma coisa, porque nem todo mundo tem a capacidade de falar. Sim. Nem todo mundo tem a capacidade de se expor diante das pessoas. Então, aquela pessoa que menos fala, é mesmo de uma forma mesmo provocativa, Sim. naquelas reuniões, nas intervenções, procurar mesmo saber, professor fulano, fulano de tal, o que é que tens a dizer relativamente ao assunto que nós estamos aqui a abordar. Isso Sim. você vai chamando a pessoa. Então, há líderes que não dão voz a todos. E outro erro também que muitos líderes têm estado a cometer Sim. é trabalhar mais com aquelas pessoas que tendem a se destacar mais. Sim. Isso também, de certa forma, inibe, O não é? talento O do talento outro de com- outros, porque já sabe que o líder só vai pegar na Joaquina. A Joaquina, como Uhum. é a que fala, obviamente que o líder só vai ter com ela, não vai ter conosco. E isso faz que os outros sentem-se Sim, excluídos. sim. E tantos outros erros que têm estado a apontar, a cometer, perdão. Uhum. Estamos a terminar, mas eu dou à senhora Ana o privilégio de falar sobre os líderes que nos acompanham, aos líderes que nos acompanham neste exato momento, sobre como o poder da comunicação pode mudar o desempenho e o desenvolvimento da sua empresa. Muito bem. O poder da comunicação pode mudar significativamente o desenvolvimento de qualquer empresa. Isso é mesmo imprescindível. Sim, Mas para isso é necessário nós entendermos que a nossa comunicação tem que inspirar. A nossa comunicação tem que ser intencional. sim. Nós temos que falar com uma certa intenção. E quando há uma boa comunicação, é lógico que as organizações também estarão alinhadas aos propósitos de uma determinada empresa. Sim. Então, mais do que liderar, nós precisamos entender que a comunicação, a boa comunicação, abre portas de oportunidades e também fortalece o desenvolvimento de uma empresa. Foi muito bem. E chegamos ao fim de mais um programa do Radar Podcast, onde a informação faz todo sentido com a senhora Ana Samakuve. E hoje podemos perceber que mais do que falar é ter consciência do que falar. Nem sempre a voz mais alta é a voz que lidera, mas sim a voz que tem consciência para liderar. Então fica com essas dicas e eu sei que você aprendeu. E se você realmente assistiu até aqui, eu quero que você deixe um comentário com a seguinte questão: por que que nós falhamos na liderança? O problema está na comunicação ou naquilo que nós não conseguimos reter até o dia de hoje? Porque nós sabemos muito bem que, que a boca fala daquilo que o coração Procede. está cheio. Então, pense nesse caso. Muito obrigada, senhora Ana, e mais uma vez foi um prazer tê-la conosco e aprender muito. Por acaso, eu que ouvi e aquele que ouviu aprendeu e entendeu muito mais do que é comunicação na liderança. Muito obrigada e chegamos ao fim do Radar Podcast, onde a informação faz todo sentido com a dona da voz que chegou para ficar. Muito obrigada.